Chega mais, nação. Vamos agora de seleção com o Rizek e seus convidados sobre esse jogo, qual que é. E o Roger foi sincero, hein? Se não conseguir empatar com o Botafogo da Paraíba, quer dizer, fazer o mínimo para trazer a classificação da Copa do Brasil, esse jogador nenhum serve, tinha que passar o rodo, a verdade é essa, porque não corresponde à altura ou mínimo necessário para conseguir a classificação na Copa do Brasil. Para mim não serve mais para nada nenhum jogador desse, a verdade é essa. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição. E bora lá, mas antes, né, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, ative o sininho e chega dando like, porque vamos torcer o máximo para hoje o Flamengo se classificar com aquele mínimo, o básico, jogando fácil, com o manual debaixo do braço e fazer o que o Felipe Luiz pede. Bora conferir. Agora vamos para a missão do Flamengo com as informações do repórter Ricardo Lai. Fala, Rizek, boa tarde a você, um abraço a todos. O Flamengo entra em campo logo mais à noite aqui no Maracanã contra o Botafogo da Paraíba com a vantagem de jogar pelo empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. De olho nessa vantagem, no desgaste físico dos atletas e também no jogo de domingo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, líder do torneio, jogo lá em São Paulo. O Flamengo não terá força máxima hoje à noite pela Copa do Brasil, mas dois titulares, devem voltar à lista de atletas relacionados: o Arrascaeta, poupado no clássico contra o Botafogo, e o Gerson, que cumpriu suspensão pelo Brasileirão no fim de semana. E o lateral direito, Wesley, que terá que cumprir suspensão no domingo contra o Palmeiras, também fica disponível para o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo tem desfalques certos, do Alan, Pulgar e Plata, e o mais recente desfalque, o De La Cruz, com uma lesão no joelho esquerdo. Destaque dos jogadores no banco de reservas: Joshua, 17 anos, fez o gol da vitória lá em São Luís, no Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo dele na equipe profissional. Um abraço a todos. Obrigado, Lai. A gente estava debatendo os jogos de hoje na equipe do Seleção, antes do programa, montando o roteiro do Seleção, e aí vê, o Flamengo tá com um problema no ataque. Aí eu falei, mas será que tá? O Flamengo é o time que mais marcou gol no Campeonato Brasileiro, 17. E o Flamengo tem na temporada 56 gols em 31 jogos, não é um número ruim, A gente tem alguns números para rodar do ataque do Flamengo. Mas os atacantes do Flamengo é que talvez estejam vivendo um momento estranho, O Pedro não marca gol há 5 partidas, o Bruno Henrique vive um jejum de 12 jogos, o Cebolinha, ele tem apenas 2 gols no ano, não marca 5 jogos. O Juninho tem apenas 3 gols no ano e não marca 12 jogos. O Michael tem 1 gol em 19 jogos. E aí o Arrascaeta é quem está brilhando, fazendo 10 gols em 22 jogos, artilheiro do time no Brasileiro. E tem uma concentração também em 2 jogos aí, Corinthians e Juventude, somados dão 10 desses 17 gols aí que você está falando. Os outros estão distribuídos em 7 jogos. Então, mesmo. A média baixa se você tirar esses 2 jogos especificamente. Eu ia falar que o que chama atenção é Pedro, o Bruno Henrique e o Juninho, São jogadores que entram em campo mais nessa zona central, para fazer a função de centroavante. Michael não faz gol mesmo. Michael não é um jogador de fazer muitos gols. O Cebolinha é a mesma coisa. Então a cobrança, obviamente, em cima dos caras que usam a função de camisa 9 para... Mas, Roger, quando contrataram o Juninho, eu conversei com o Boto e com o Felipe. Eu nunca tinha visto o Juninho jogar. E aí eu perguntei pro Boto, assim, e o Juninho, hein? Ele falou assim, não esperem do Juninho muitos gols, ele vai entregar outras coisas. É pressão na saída de bola, muita força física. Ele não é um artilheiro nato, ele não é um Pedro. Eu questiono, essa resposta. Então vamos cobrar quem contratou. Vamos cobrar o Boto. Então ele está contratando errado. Se você contrata um atacante que vai exercer a função de camisa 9, ou vai fazer uma dupla de ataque, ou invariavelmente pode jogar pelos lados também, se eu estou contratando alguém com a caneta no Flamengo, eu não estou contratando no Birubiru do interior de Macapá. Eu estou contratando para o Flamengo. A minha primeira especificidade que ele tem que ter, botar a bola no barbante. Principalmente que o Pedro estava fora do time. Depois... e o plano era o Bruno Henrique jogar de centroavante. Esse cara aqui vai entregar pelo menos 20 gols na temporada. Bom número. Vamos dar uma olhada. Ele ajuda também na marcação. Opa,
É um plus, né? Opa, ele entende as movimentações. Opa, vamos trazer pro Flamengo. Isso aí. Agora, esse cara aqui marca pra caramba. Camisa 9 que marca pra caramba, te ajuda pra caramba a marcação. Tudo bem, ok. Ele também faz as movimentações legais. Ok. Quantos gols? 3 na temporada. Não. Descartado. Sem Então a cobrança é em cima de quem avalizou essa contratação. Assim, agora, se você fala, não, ele não vai ser titular, ele vai ser para momentos específicos, ele vai ser para isso ou para aquilo, ok, então a gente não cobra gol do cara. Eu sempre opinei que o Flamengo deveria ter trazido mais um centroavante. Ele tinha o Carlinhos, um jogador abaixo da exigência do clube, ele tinha o Gabigol e tinha Pedro no passado. Esse ano ele ficou com o Pedro e com jogadores que não são exatamente centroavantes. Jogam no centro do ataque eventualmente, mas não são goleadores. A arte de o Bruno não é goleador, cara. O Bruno faz tempo, né, cara? Tudo bem, mas sempre foi um cara de entregar. Mas o Bruno é a função de se aproveitar dele. Foi um goleador jogando com o Gabriel. Sim. Jogando de centroavante, não estando na área, né? Fazendo a função de referência, ele não é um grande goleador. Isso aí. O Bruno é o elemento surpresa que vai aproveitar os espaços que aparecem entre os defensores. Nessa função ele faz muito gol. Na função de reserva do Pedro, embora tenha feito gols importantes, mas ele não pode 1-0 no Bahia no passado gol dele. Ele não pode fazer isso com o Pedro. Por isso eu tô dizendo que ele falta... não pode fazer isso com o Juninho, de repente. Por isso eu tô dizendo que falta, são dois caras que jogam por dentro, são reserva pro Pedro. Não é o Juninho, não é o Bruno. O Flamengo não tem, na minha opinião, um reserva pro Pedro. Pra mim falta. Mas olha só essa informação aqui. Número de gols. Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo. 22 jogos, 10 gols. Bruno Henrique é o segundo artilheiro, mas já cai muito. 6 gols. Aí vem Luiz Araújo, 5 gols. O Alacian, 4 gols. Pedro, que só tem 10 jogos, 4 gols. Carlinhos, 3 gols. Juninho tá em 7º, cara. 3 gols em 19 participações em jogos, nem todos completos. Léo Ortiz é o 8º, Matheus Gonçalves é o 9º, Cebolinha é o 10º. Então, assim, de fato, os atacantes do Flamengo estão entregando poucos gols na temporada. Aquilo que eu falei, que ele não faz gol, né? O Michael provavelmente tem mais jogos do que esses aí e nem entra nessa lista. 2 gols só. Sabe qual é a maior média de gols ali? Carlinhos. Tudo bem, jogou alguns jogos do estadual ali. A mesma avaliação cabe para o Alacian também. Essa aí está envolvendo estadual. Ele fez jogos no estadual. Mas é o tipo de jogo de entendimento tático que o Flamengo tem. E é uma das cobranças em cima do time do Felipe, né? Michel tem 17 jogos e 1 gol no ano. Mas beleza, o Michel não é um goleador. Por que o time cria? Por que o time, às vezes, tem muito controle, tem volume e não traduz essa superioridade no placar? São placares magros que o Flamengo tem. É uma questão de trabalho, de entendimento. O Felipe tem que, de alguma forma, entender que isso está acontecendo e criar mecanismos ou treinamentos para que esse tipo de refino técnico na última bola ele possa aflorar um pouquinho mais. Sabe o que me surpreende, Rizek? Que a principal discussão do Flamengo hoje seja a qualidade de atacantes mesmo, ou qualidade de ataque, de sistema. É legal que o Flamengo ajustou a defesa. Mas é para você a principal discussão? Não, eu acho um pouco esquizofrênico isso, mas é... Para mim é característica, não qualidade. Não, o Flamengo está para fazer uma revisão razoável de elenco no meio da temporada agora, essa janela. Mudança de rota mesmo. Tá para mudar várias coisas, não está satisfeito e tem jogadores de nível. O Michel é um jogador de bom nível quando chega. Mas o que eu sei, por exemplo, é que essa revisão é por causa de cara... Até onde eu sei. Luiz Araújo, Cebolinha. Não, é nome mesmo. Não é nem uma questão de qualidade, é de ajuste. Porque, por exemplo, o que o Flamengo tem dito é que os atacantes de lado, eles são muito parecidos. Então. Jogadores de velocidade, 1 contra 1. Que ele precisa ter outras alternativas de jogadores que jogam pelos lados, de característica. Pelo menos... Porque eu acho que a qualidade dos jogadores, para mim, é questionável. Falta de um Everton Ribeiro, mas daí tá usando o Gerson um pouco mais pelo lado direito, e isso tira da fila outros 3 jogadores de ponta pela direita que o Flamengo já não usa mais. Hoje, essa quantidade ficou excessiva e a qualidade não alcança. O Flamengo talvez tenha chegado à conclusão de que é melhor ter menos
com mais qualidade. E talvez parta nessa direção. E a última vez que fez um ajuste de rota grande no meio da temporada foi histórica, né? 2019. Chegou meio time em 2019. Não, mas é curioso que faça, né? Com tantos jogadores de nível, tendo tantas opções e discuta isso. Aí, para os lados é porque tem muitos jogadores parecidos, mas para o comando do ataque é porque falta um outro Pedro. Ué, mas não era para contratar um cara diferente? Então contrataram um Juninho, que poderia ser essa carta. Cara, esse encaixe de elenco do Flamengo tá bem curioso de discutir. O Flamengo no meio da temporada, eu sei, quando eu abri a janela, ele vai atrás de um meia central. Não, mas isso é discussão muito antiga, porque não dá para ficar só com a Arrascaeta. Provavelmente vai atrás de um lateral, porque a iminência de perder o Wesley. Tem gente que fala até no William do Cruzeiro como alternativa, que o William tá ficando no banco de reservas, mas eu não sei a quantidade de jogos que ele tem jogado também. Acho que ele não chegou a 7 no Brasileirão ainda. E vai também buscar esses jogadores de lado de campo com uma qualidade maior. Pelo que eu tenho entendido ou pesquisado, né, e conversado com as pessoas, algumas lá de dentro e outras que acompanham um pouquinho mais próximo ao Flamengo, é que eles querem jogadores pelos lados mais decisivos, mais agressivos. Mas Luiz Araújo, Cebolinha, em tese, jogadores... O Luiz Araújo, sim, mas o que eles estão entendendo é que Cebolinha e Michael não estão entregando aquilo que eles querem. Sim. E eles não têm a agressividade necessária que um jogador de lado de campo precisa entregar pro nível do Flamengo. São jogadores que recebem a bola ali, na maioria das vezes penteia para um lado e volta a jogada para... Eles não têm... Pouca contundência, né? Não tem, eu não sei se é não ter, mas... Não estão entregando essa questão de... A bola chega ali e eles são agressivos para tentar pressão, jogada marcação ou também. Individual, ou uma tabela que vai infiltrar. Esse perde e recupera do Flamengo é muito eficiente. Eles nem sempre conseguem dar essa pressão que o Felipe Então quer. é o que eu tenho percebido e entendido nessa movimentação, pelo menos... ainda obscura de mercado em relação a isso. Tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que é a troca de gestão, né? O Flamengo, a atual gestão do Flamengo pega o caixa abaixo do que as outras gestões pegaram, ou mesmo uma temporada após a outra, uma gestão que continuava, acabava tendo de investimento ali para poder ir no mercado. Então, assim, a busca pelo Juninho, e eu estou bem confortável para falar sobre isso, porque no dia da contratação eu analisei o jogador aqui. Eu falei que não era um jogador para o Flamengo. Eu não achava que era um jogador para o Flamengo. Por uma série de coisas. Nível técnico inferior aos outros atacantes do elenco, característica que faltava naquele momento de um goleador nato, contexto, o cara que está jogando no Azerbaijão, que passou pelo Brasil e nunca clubes passou menores. Em time grande, né? Não tem nenhuma... Não tinha um jogo de Série A no currículo, né? Não tinha jogo de Série A no currículo como titular. No máximo, Campeonato Paulista, jogando em primeira divisão. Vai chegar no Flamengo, cara, e vai jogar no Flamengo. Nesse Flamengo, é muito difícil. O cara tem que ter uma personalidade muito forte para conseguir essa mudança de contexto e falar isso. Excetuando isso, que eu acho que foi uma contratação equivocada, talvez ele possa calar minha boca amanhã, mas para mim hoje é uma contratação equivocada. O Flamengo não teve tanto potencial de investimento. Eu ainda acho prematuro a gente avaliar trabalho de janela do Flamengo por conta disso. A gente vai começar a avaliar agora no meio do ano. Porque você tem um trabalho de 6 meses. E é uma janela mais produtiva, né? Sempre foi. Você consegue o Flamengo, principalmente, se mexer mais, né? Lembrei, 19 foi uma janela absurda no meio de ano. Você falou, mudou o time. Mudou o time. Agora... O Botafogo ano passado. Sim. Botafogo ano passado ganhou o campeonato, os 2 campeonatos pela movimentação da janela do meio do ano. O São Paulino, o gremista, o santista, o vascaíno que nos... O que o Flamengo tem limitação de elenco, cada um com a sua realidade. Meio maluco. Para a realidade bilionária do Flamengo, a gente está debatendo o problema do Flamengo é um problema de 10%. É um time que controla, cria, tem volume, mas não concretiza. Coutinho, para amarrar, você opinou que a missão mais parelha dos jogos de hoje é Galo e Maringá. Empatou na ida, né? Pelo que se viu do jogo da ida, a vitória do Flamengo, o Botafogo oferece muitos riscos ao atual campeão da Copa do Brasil hoje? Pelo que se viu na ida, não. Então, olha, diga. Posso só fechar o Flamengo? Pode. O Felipe foi muito criticado quando ele tirou 3, 4 jogadores do jogo contra o Córdoba na Libertadores. Isso. Né? E que eu concordava com o Felipe. Eu acho que ele tinha que... Os caras não renderam e foram surpreendidos no Maracanã por um pênalti, bobo e tal. Hoje,
hoje é um jogo novamente pro Flamengo entrar com o time reserva. Claro. Com o time reserva. Domingo é descansar Palmeiras, amigo. todo mundo. Claro. E meu O time amigo- reserva do Flamengo não pode vencer o Exato. Botafogo de... E se... Empatar, basta. Pelo amor de meu Deus, irmão, gente. e se o Flamengo com time reserva, que são esses caras que a gente tá debatendo aqui, de altíssimo nível, que custou um monte de milhão, não ganhar do Botafogo da Paraíba, com ou não se classificar com uma vantagem de 1-0 no Maracanã, passa o rodo em geral, malandro. Aí não serve pra estar no Flamengo. Eu tô falando alguma bobagem? Hoje veio on fire, hoje eu gosto. Acho que é 15º na C hoje, por aí, né? Tá certo. Tá certo. trocou de E aí a treinador, era cobrança vai usado no para o seu Márcio treinador, tem razão. Fernando. É Você tem quem razão. que tá ali, malandro? 11 jogadores que não... Pelo menos empataram com o Botafogo da Paraíba em casa. Por exemplo, eu senti o Flamengo no segundo tempo contra o Botafogo cansado. Cansado. Sim, sim. E domingo tem o Palmeiras, cara. É o 15º na Série C mesmo, Lino. O Roger foi sincero. Eu também penso assim, cara, porque não quero menosprezar, eu quero ter o máximo de respeito pelo Botafogo da Paraíba, mas olha, se esse time aí, que é o reserva que passou pra gente aí, ele for entrar e jogar contra o Botafogo da Paraíba e não se classificar, meu, o mínimo é o empate dentro do Maracanã. E ó, os caras vão estar num tipo de campo, gramado, que não é o dia a dia deles, é um gramado perfeito, a bola rola no Maracanã. Você viu aquele gramado lá no Castelão lá foi o primeiro jogo deles, que a gente ganhou de 1-0, meu, o gramado tava alto, seco. O Danilo, ele falou sobre isso aí, muito pesado, e os caras vão chegar aqui, eles não vão ter condição, meu, aquele impecável. Onde você toca a bola vem redonda pra você. Não é pra menosprezar o Botafogo, é lógico, mas assim, vamos fazer aquele jogo básico, meu. Eu ponho o manual, ponho as regras debaixo do braço, certinho, tocou, fazer exatamente o que o Felipe quer. Você toca aqui, passa ali, faz aquela triangulação, marcação alta e finalizar mais. Não tem muito bicho de 7 cabeças, é fácil a gente tá falando daqui sim, mas é isso, cara. E se preparar mais ainda. Mas vamos, o Flamengo vai ganhar, vai dar tudo certo. Hoje vai ser um jogo simples e fácil. O vídeo é isso aí. Se você gostou, já se inscreva no canal SR Plá, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque a gente precisa continuar e ajuda demais a gente. Compartilha, comenta qual o seu placar do jogo de hoje contra o Botafogo da Paraíba. Eu no mínimo 2-0, no mínimo chutando baixo, o meu e o seu. É isso aí, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.